Olá, bem-vindo ao nosso segundo vídeo de verdades fundamentais do Evangelho. É uma pergunta que vocês fazem muito pra mim e vocês estão sempre pedindo, Milena, como que eu faço pra ler a Bíblia? Como que eu faço pra começar a ler a Bíblia? E vamos lá. Gente, se você é novo por aqui, eu sou Milena Grisoli, é muito prazer, sou mentora e psicanalista com ênfase em resultado e eu vivo o Evangelho como um estilo de vida, como um lifestyle. Pra mim é um prazer seguir Jesus e contar pra você um pouco mais das minhas experiências com ele e um pouco mais dos conhecimentos, das revelações que eu tenho tido através da palavra. Vamos lá, se você está começando a ler a Bíblia agora, o que você precisa entender? A Bíblia, ela realmente é um livro complexo. Por quê? Porque é um livro escrito há muitos anos atrás. Então tem várias questões que dificultam o nosso entendimento, realmente. Então, dentro desse sentido, eu sempre aconselho que você comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele fala de Jesus. O Velho Testamento, ele ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Ambos eles estão interligados, mas por conta da linguagem mais complexa do Antigo Testamento, eu recomendo que você comece pelo Novo. Assim você consegue entender princípios fundamentais do Evangelho. Então o que você vai fazer? Você vai começar a ler a palavra pelo livro de Lucas. Por quê? O Evangelho que escreveu Lucas, o que acontece? Lucas, ele era um historiador. Então Lucas, ele era grego. Ele andava junto com Paulo, ele era um médico e historiador. Escreve o Evangelho numa perspectiva para outros gregos, ou seja, pessoas que não eram judeus, lerem. Então, é um evangelho escrito para pessoas que não são judias. Isso é muito interessante para a gente começar a ler, porque também serve a nível mais claro para que você entenda. Entende? Então, você vai começar a ler por Lucas, depois você vai para Mateus, Marcos e João. Lucas, Mateus e Marcos são evangelhos sinóticos, ou seja, eles contam as mesmas histórias. As mesmas histórias são pessoas diferentes contando. E o que é interessante você pegar quando você está lendo esses evangelhos? O que é interessante você ter assim de plano de fundo para que você consiga absorver e entender mais? Leia sempre fazendo perguntas, sabe? Imaginando, visualizando mesmo, fazendo perguntas, trazendo para tua... Cara, o que eu faria se eu estivesse lá? Nossa, como é que eu me sentiria se eu estivesse aqui diante desse milagre? Nossa, mas por que os judeus, eles pegavam tanto no pé de Jesus? E, gente, o Messias veio e eles não perceberam que era o Messias? Por quê? Leia fazendo perguntas, porque isso deixa o teu estudo, o teu aprendizado muito mais profundo. Leva suas perguntas, os seus questionamentos para Deus também. Antes de ler a palavra, sempre pergunte, sempre fale com o Senhor. Senhor, me ajuda, Pai, a entender isso daqui que está escrito, que as tuas verdades saltem aos meus olhos em nome de Jesus. Deus, eu quero ter experiências contigo enquanto eu leio a tua palavra, eu quero sentir a tua presença. Pai, eu quero ter revelações. Senhor, fale comigo através desse texto, em nome de Jesus. E aí você vai lendo, gente... e alinha a tua mente, a tua alma, o teu espírito. Antes de você ler a Bíblia, sabe? Não senta e lê de qualquer jeito. Mas fala com o Senhor antes e você vai ter experiências maravilhosas. Depois que você lê esses evangelhos, você vai para o livro de Atos. Lá você vai aprender sobre a história da igreja, sobre como se iniciou a igreja, sobre a igreja primitiva. Então o livro de Atos ele também é escrito por Lucas, que é esse historiador. Então é um livro muito bem escrito, muito bem feito. Depois você vai para o livro de Atos, você vai conhecer a história da igreja. Depois você vai para as cartas de Paulo. São um pouco profundas, né? São assim, um pouco complexas, então provavelmente você vai ler a primeira vez, você não vai pegar tantas coisas, mas à medida que você vai lendo, e quanto mais você pede revelação de Deus, mais você vai entendendo. O que você pode fazer? Compre uma Bíblia de estudo para você ter em casa. Por quê? Com uma Bíblia de estudo, geralmente nas Bíblias de estudo, ele tem um panorama do que aquele livro fala, sobre quem é o autor, qual foi o objetivo de ser escrito. Então as cartas de Paulo, elas foram destinadas a Paulo é aquele que prega para os gentios, né? Então tem os judeus e tem os gentios, que era como que os judeus chamavam aqueles que não eram judeus. Os não judeus são gentios, então é como se nós fôssemos gentios também. Só que hoje não tem mais essa nomenclatura, mas naquela época tinha essa nomenclatura muito forte. Então Paulo é aquele que traz a revelação do Evangelho, a revelação de Jesus, para aqueles que não são judeus. Apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, Pedro, né, ele ficou mais responsável por trazer o Evangelho para os próprios judeus, enquanto Paulo ele pregou para os gentios. Então, o Novo Testamento ele é escrito praticamente todo por Paulo. 13 cartas, se eu não me engano, de 27 livros do Novo Testamento são escritos por Paulo.
Então, Paulo ele vai trazendo essa profundidade sobre doutrina, sobre o significado do sacrifício de Cristo, sobre o que Jesus fez por nós, sobre essa revelação, sobre a era da lei em contrapartida com a graça, que Jesus traz essa nova aliança, Jesus traz a graça. Então, Paulo ele vai explicando tudo sobre isso. Nas cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, tem as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo era um pastor a qual Paulo estava treinando. Ele era um jovem como eu e você, talvez que você esteja lendo esteja assistindo esse vídeo. Era um jovem que auxiliava Paulo dentro do ministério. Então, são várias cartas que Paulo escreve com destino a outras igrejas que estavam sendo implantadas, como Colossenses, Tessalonicenses e por aí vai. O Novo Testamento ele consiste em cartas, em diálogos, em comunicação, em ensinamento, em doutrina para outras pessoas, para outras igrejas. Cada carta ela tem um objetivo específico. Como que eu sei sobre esses objetivos, Milena? Você pode comprar uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo que eu utilizo é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É uma boa Bíblia. Essa Bíblia aqui que eu utilizo é a Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora. Você encontra ela facilmente na Amazon. Depois que você lê o Novo Testamento todo, você pode ir para o Antigo Testamento. Aí você lê o Antigo Testamento, você pode ler em parte cronológica. Procura na internet, Bíblia cronológica. Aí você vai vendo os livros em ordem cronológica, e aí você vai lendo e vai aprendendo. Uma Bíblia de estudo vai te auxiliar muito dentro desse contexto, por conta de tudo isso. Se você ainda não tem uma Bíblia de estudo, tem um canal no YouTube que se chama Bible Project Português. Esse canal, ele traz todo esse compilado do livro, todo o resumo do livro, todo o contexto, bem desenhadinho, bem desenhado, né? Literalmente um desenho, e aí você consegue ter um panorama geral daquele livro, um entendimento maior antes de você iniciar a leitura. Então eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Por exemplo, você coloca assim, Bible Project, livro de João. Bible Project, tem que botar português, né? Bible Project português, livro de Marcos. Então vai trazer esse compilado geral, vai trazer um entendimento bem bacana sobre aquele livro. Gente, no início, quando você começa a ler a Bíblia, parece complicado, parece complexo. Mas depois que você vai entendendo, vai ficando bem simples. Você vai vendo que as verdades, pede pra Deus experiência. Sobretudo, pede pra Deus experiência. Fala, Senhor, se você não acredita, fala assim, ó, não precisa chamar de Senhor. Fala como você acha melhor. Ó Deus, olha só, eu não acredito muito nisso daqui não, mas as pessoas, elas falam que quando elas começam a ler esse livro, a vida delas é transformada. Elas começam a viver umas coisas assim esquisitas, um negócio diferente. Então eu quero que aconteça comigo também. Gente, sério, leva isso pra Deus, fala com Ele. Fala, dá pra Ele a oportunidade de se revelar a você. Ele vai se revelar pra você. E vai ser bem bacana, depois que isso acontecer você me conta. Beleza? Então ler a Bíblia é bem simples. Vai parecer complicado no início, mas depois ela vai parecer mais tranquila. Comece pelo Novo Testamento, vai lendo as cartas e tudo mais, e depois você vai pro Antigo Testamento. E é interessante que você vai pegando referências do Antigo Testamento. Isso daqui se cumpre aqui. isso daqui fala lá no livro de XYZ. Isso daqui que Paulo tava falando antigamente. Quando eu tava lendo, isso daqui que Paulo tava falando, por isso que Paulo disse isso lá em Romanos, por isso que Paulo disse isso lá em Colossenses, e por aí vai. É por isso que Jesus fala tal coisa. E aí você vai fazer essas associações e é fenomenal. É lindo demais. Um beijo, fiquem com Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com quem quer aprender também a ler a Bíblia e deixa aqui os seus comentários de sugestão sobre o próximo vídeo. E se você vai aplicar essas dicas que eu tô te trazendo. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.